bom dia, programa Caminhos, novamente consigo, da responsabilidade da Aliança Evangélica Portuguesa. É já neste ano, dia 31 de outubro, que se comemoram os 500 anos da Reforma Protestante, no século XVI, levada a cabo por Martinho Lutero, que depois de se dedicar à leitura da Bíblia, concluiu que havia diversos dogmas religiosos que não estavam em concordância com as Escrituras. Inconformado com as indulgências proclamadas em nome do Papa Leão X, Martinho Lutero fixou na porta da matriz as suas 95 teses sobre este assunto. O repto de Lutero veio provocar grandes reviravoltas à Europa, conduzindo a relevantes mudanças a nível religioso, social, político, económico e também artístico. No fundo, a reforma trouxe a necessidade de dependência da Bíblia e da sua difusão. A Europa nunca mais foi a mesma. Portugal tem ainda a maior minoria religiosa, no entanto, essa tendência tem vindo a mudar nos últimos anos. Mas para conversarmos sobre este assunto hoje, contamos com a presença do pastor António Barata, licenciado em Ciências das Religiões, também o Dr. Jorge Pinheiro, historiador, e ainda o pastor Emídio Francisco, professor de História do Cristianismo do Seminário Teológico Batista. Bom dia, meus caros, muito obrigado pela vossa presença. Bom, se a Reforma Protestante fez tantas mudanças na Europa, como é que seria a Europa antes dessa reforma? Antes da reforma, nós temos que voltar antes do cristianismo. Temos aqueles povos que não eram cristãos e depois aparece Cristo a pregar o Evangelho e durante 300, 400 anos a mensagem de Cristo foi para todo o Império. Depois, a partir do quarto século, quando a Igreja se tornou oficial do Império, a Europa cristã ficou alterada também. Desta maneira, ao pensar na Europa do século XVI, vindo para o século XI, quando se dá o primeiro cisma do Oriente, em que a Igreja, que era única no Ocidente, ficou a parte grega e a latina. Depois veio mais adiante, tivemos o grande cisma do Ocidente, em que a própria Igreja na Europa se dividiu, e temos depois o século XVI com a crítica às ideias que não eram cristãs, o pelagianismo, a fé e as obras, e é aí que aparece o Martinho Lutero numa Europa em conflito, os alemães, os ingleses, etc. É aí que ele aparece. Como é que, e nós já vamos falar sobre Martinho Lutero, sobre este grande homem, como é que a Igreja intervinha na vida das pessoas, nessa altura, no cotidiano? Como é que era o papel da Igreja? Eu estou a falar agora da Igreja reformada já com Lutero. A primeira coisa que ele fez foi pedir aos príncipes, que a Alemanha eram os principados, que fundassem escolas com bibliotecas para levar as pessoas a pensarem por elas próprias. Se ele defendia o livre-arbítrio e o livre-exame, então ele começou por começar a educar as crianças. Depois, não só isto, arranjou catecismos para as crianças, para os jovens, e também catecismo para adultos. É aí que vai responsabilizar os indivíduos da sua própria fé. Porque, diante de Deus, cada um tem que dar contas de si. Mas em grupo temos que dar contas uns aos outros. E já havia aqui um incentivo à leitura. Exatamente. É a grande expansão, e depois apanharam o vínculo da Bíblia das 42 linhas de Gutenberg, e então quando começou a imprimir, essas ideias foram europeias. Caro Francisco, vamos olhar para Martinho Lutero, este homem que é, digamos, o rosto da Reforma. Quem era Martinho Lutero? Era um monge agostinho, uma ordem mendicante, que estava imbuído de um grande misticismo, sobretudo a partir de uma certa ocasião da sua vida em que ele decide ser monge porque, atravessando uma floresta, é poupado numa grande tempestade trovoada e faz um voto de ser monge se for salvo. Sobreviveu, cumpriu o voto, mas era, de facto, um grande amigo da leitura e passava muito tempo na biblioteca consultando a única Bíblia que estava lá amarrada com uma corrente, porque era um tesouro, uma coisa preciosa, mas, claro, também uma cópia da Vulgata Latina.
Este homem também tinha a capacidade de ser humilde, ao ponto... Temos dificuldade em perceber o Lutero quando o vemos com a fixação das 95 teses e todo o percurso truculento que foi a vida dele. Mas, antes disso, ele era um homem suficientemente humilde para andar na sociedade de rua em rua, batendo às portas, a pedir, descalço, o sustento da sua ordem. E muitos alunos até o respeitavam e o veneravam por isso. Foi professor na Universidade de Wittenberg, estimado por alunos, mas de facto era uma fonte de preocupação para os seus iguais e superiores, dado o seu espírito inquieto e inquiridor. Queria sempre saber mais. Ou seja, era um homem que tinha muitas inquietações, fruto também daquilo que lia, não é? Exatamente, e sobretudo do texto bíblico. E queria conhecer e saber. E ele achava que o texto bíblico estava em profundo desacordo com certa praxis. O modo de vida das pessoas na altura. Exatamente. É um privilegiado estudante da Bíblia, mas estava escandalizado com a licenciosidade, a glutonaria, a avareza do próprio clero, o que o levou, de facto, a tomar uma atitude mais agressiva, digamos... Mais firme. Entre aspas, mais firme. Sobretudo a partir da sua viagem a Roma, que ele, em representação da ordem, faz uma viagem à Itália, a Roma, e vai sendo hospedado aqui, ali, acolá, nomeadamente nos conventos, e em determinada altura, num convento, ele manifesta-se de uma tal maneira que há um plano para o matar. Antes da reforma, da publicação das teses. Ele, como monge da ordem Agostinho, e o porteiro desse convento é que o salva, é que o liberta. Ele regressa, de facto, escandalizado, sobretudo depois, mais tarde, com a grosseira venda das indulgências por toda a Alemanha, no tempo de famoso vendedor Johannes Tetzel. Jorge, temos que falar nas teses, obviamente, já aqui foram referidas. Não teremos tempo para falar nas 95, claro. Mas que teses são estas? Bom, quem nos está a ver e que não percebe nada do assunto... Convém dizer que teses não têm o mesmo significado que hoje têm. Nós hoje, quando pensamos em teses, pensamos num documento muito extenso. Não, na realidade, estas teses eram, no fundo, pequenas frases que sintetizavam um pensamento. E ele, na realidade, propunha uma discussão académica dessas 95 teses que, de certa maneira, não são inéditas, porque já no ano anterior ele tinha pregado acerca do mesmo assunto, portanto, um ano antes, e uns meses antes ele tinha também enviado, não 95, mas 97 teses a um outro clérigo, mais ou menos enfim, com o mesmo teor, não é? Estas teses, no fundo, revelam a inquietação que ele tinha relativamente, como já disse aqui o pastor, a discordância entre aquilo que as Escrituras ensinavam e a prática da Igreja. E isso trouxe-lhe uma grande inquietação porque igualmente ele seguia um pouco, ele estava um pouco influenciado pelas ideias alquimistas que diziam que para a salvação do homem bastavam as obras, e ele, por mais que se esforçasse, não conseguia realmente ter paz com Deus. E esta inquietação já vinha de antes. Podemos dizer que as teses surgem, estas 95 teses surgem, não no momento, enfim, emotivo, mas são o reflexo de uma reflexão, desculpa o plional, uma reflexão depois já de uma profunda pesquisa, exatamente, não é? E reflexão. Exatamente. Algumas delas até são bastante... Consegue dar-nos 2 ou 3 exemplos? Bastante atuais, porque, por exemplo, uma delas, a 62, diz que o verdadeiro tesouro da Igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. E há aqui uma outra também muito interessante, a tese 28, certo é que ao tilintar a moeda na caixa, porque Tetzel dizia que quando a moeda tilintasse no fundo da caixa, uma alma era libertada do purgatório. E ele dizia, certo é que ao tilintar a moeda na caixa, pode aumentar o lucro e a cobiça,
A intercessão da Igreja, porém, depende apenas da vontade de Deus. Portanto, ele era contra, não as indulgências em si, mas contra todo aquele mercantilismo que transformava Deus num autêntico agiota. Portanto, era um ato de se pagar algo para receber... Exatamente. Ora, outra coisa. Deus não funciona assim. Funciona. Claro, a Bíblia diz que a salvação vem pela graça. Exatamente. Não é? Foi a Mediante grande fé. descoberta dele, porque ele, o grande mote, digamos assim, foi aquele versículo em Romanos, que o justo viverá pela fé. Ele teve alguma dificuldade em entender isto, porque, inclusivamente, ainda hoje, muitos cristãos têm dificuldade em entender o que é essa justiça de Deus e pensam na justiça punitiva, quando aqui a justiça diz que quem torna justo o homem é exatamente Deus, através da fé que ele deposita na palavra de Deus, não é? Porque nós, naturalmente, podemos considerar justiça em vários... E há também a justiça punitiva, é evidente, isso Claro. não está Há de lado. consequência para aquilo que se faz. Exatamente, não é? Mas há uma questão interessante que é assim, a história diz que ele leu, que estas teses vêm depois de ele ter lido Carta aos Romanos, aos Hebreus, portanto, mas a própria Bíblia alerta-nos para nós primeiro confirmarmos com as Escrituras aquilo que ouvimos. Portanto, Exatamente. já ele tinha esta noção. Exatamente. Aliás, há um episódio muito curioso no Novo Testamento, quando Paulo, quem dera a nós que nós tivéssemos Paulo por aqui a pregar, ele anuncia o Evangelho, portanto, uma mensagem com uma roupagem, digamos assim, diferente daquela que os crentes em Bereia estavam habituados, e eles disseram, ok, sim senhor, e tal, falas muito bem, mas vamos às Escrituras. E este tem sido o mal do cristianismo em geral, da cristandade, Nestes 5 séculos. em que surge alguém com uma ideia, pode ser muito interessante, ou porque tem um nome sonante, ou porque tem poder, ou seja o que for, e as pessoas que não têm conhecimento nem se dão ao trabalho de ir à Escritura, porque Lutero defendia exatamente isto. A Escritura é o nosso guia. Tanto assim, por exemplo, quando lhe puseram a questão, mas os padres podem casar ou não? Ele disse, calma, vamos à Escritura. E se todo cristão fosse à Escritura ver se uma determinada posição que é anunciada está em consonância com a palavra de Deus, nós não estaríamos na confusão que hoje estamos. Tanto que depois existem as famosas 5 solas, não é? Eu Sim, sei que tem aí, solas, pode dizê-las rapidamente. 5 sola que é, digamos, latim e não propriamente exatamente, não em português. Né? Que é sola Escritura, ou é melhor talvez dizer em português, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, que são as mais divulgadas, mas há depois as outras duas, somente Cristo e glória somente a Deus. É o principal, não é? E há uma que tem sido negligenciada, que está a querer ser aproveitada, que é o sacerdócio universal dos cristãos para serem testemunhas. Exatamente. Isto foi tirado das cristandades. Exatamente. António, mas esta reforma trouxe muitas alterações à Europa, não é? Em vários níveis. Já no início do programa eu referi, socioeconómico, enfim. O que é que aconteceu concretamente depois disto? Claro, quando a liberdade foi para os empresários, a liberdade responsável, uma nova mentalidade, logo toda a sociedade foi alterada. Foi influenciada, não é? Foi. Por exemplo, a Alemanha era uma unidade política, mas não era uma unidade religiosa interior. A partir de Lutero ficou 2 sensibilidades. O norte, ainda hoje, o sul da Europa e o norte estão diferenciados por causa da moralidade cristã. Sobretudo há a emergência no espírito, depois do Renascimento, a emergência no espírito europeu da Europa das Nações. A emergir o conceito da Europa das Nações. Ok, deixa o António concluir. Foi, eu vou tirar as mãos, foi não tire que elas fazem a falta. economia, foi as artes, foi a religião que, sendo uma só igreja, vem contribuir para nascer as igrejas nacionais. Ou seja, exato, há quem diga que depois da reforma é que surge também o nome das igrejas. Não é? Exatamente. Temos, por exemplo, a criação de mais igrejas. Com certeza, a galicana, que já é anterior à reforma. Anglicana. A galicana, a francesa. É antes da reforma. Depois vem a anglicana, vem a luterana, vem a calvinista, vem a arminiana. Elas nascem de pensamentos, no fundo, exatamente. Não é? A base é a escritura. Mas depois vem as sensibilidades e daí as culturas. O mundo da música, das letras, tudo isto a Europa foi... A questão da Renascença também é interessante porque faz Erasmo, as pessoas lerem mais, estarem mais aptas para a cultura, não é? Sim, a questão do aparecimento dos humanistas que leva exatamente à redescoberta
das Escrituras, não é? Mas essa questão que o pastor Barata focou da pluralidade dentro do mundo evangélico, de certa maneira é o reflexo ou a consequência do princípio que ele defendia da individualidade do indivíduo, não é? Sobretudo, Individualidade e não individualismo. Exatamente. Nem solipsismo. Não estamos sozinhos. Ok. Nós precisamos Emílio. de convívio. vou falar, Estava a dizer, na questão da individualidade? o próprio Renascimento vem chamar a atenção para a importância da pessoa em si, do indivíduo em si, quando antes valia mais o grupo. Okay. É o grupo. E quando cada um vai começando a descobrir a sua própria importância e a sociedade lhe vai permitindo que ele se expresse, ele está a romper com o status quo que vai ser ter consequências bastante ricas e bastante importantes. Ainda nesta influência das artes, eu gostava de referir que com o facto de a Reforma ter repudiado o culto, quer aos santos, quer aos ídolos, não os adorando nem os venerando, permitiu que, por exemplo, a pintura deixasse de ser retratos de episódios religiosos ou de figuras religiosas para se centrar mais na natureza, no labor dos homens, nos próprios homens, nos seus trabalhos, nas suas ceifas, algo mais prático, no seu cotidiano, é? nas suas diversões, nas suas aflições também, nas suas lágrimas. E a escultura teve uma pancada, digamos assim, muito grande, porque a rejeição de qualquer ídolo fez com que muitos fossem para o desemprego, muitos escultores tivessem que reformular a sua carreira. Claro. Este acontecimento espalhou-se pela Europa, obviamente chegou a Portugal, mas com bastante atraso, não é? Porquê? Consegue dar-nos alguma ideia acerca do atraso com que nós recebemos as notícias vindas da Alemanha? Sim, várias razões. Deixe-me elencar, por exemplo, 5. Primeiro, aquilo que nós costumamos chamar como a grande barreira dos Pirineus. As comunicações com a Península Ibérica não eram tão fáceis como com o resto da Europa. Sempre apontamos isto como uma razão que justifica o atraso do povo português. Segundo, por exemplo, os vínculos das coroas portuguesa e espanhola à Santa Sé. Os seus acordos, as suas interdependências. Vejamos, por exemplo, a embaixada sumptuosa e ostensiva de Dom Manuel para o Papa. Isto fazia com que Dom Manuel e os monarcas, quer portugueses, quer também espanhóis, fossem a eles fosse destinado títulos como de fidelíssimos perante a própria Igreja. A expulsão dos judeus, por exemplo, que amputou a sociedade portuguesa dos seus braços cultural e económico, entre outros. Depois, o terrível braço controlador e punitivo da Inquisição. A Inquisição foi, de facto, um instrumento de amedrontamento, de amedrontar controlar, o povo português. Não é? Sobretudo depois de ser instituído por Dom João III. A influência monopólio, portanto, um monopólio que se fez sentir e influenciar praticamente em todas as áreas de Portugal, mas principalmente na educação das camadas aristocrática e burguesa, feito pelos jesuítas. A educação das famílias ricas, quer aristocráticas, quer burguesas, estava nas mãos dos jesuítas, e os jesuítas formataram uma sociedade com o seu pensamento anti-reforma. Nós temos que avançar porque o tempo não para. Neste aspecto. Jorge, qual é a importância da reforma na difusão da Bíblia? Que no fundo é o que está em causa, não é? A importância
difusão da Bíblia, porque, de facto, a Reforma colocava a Bíblia no centro da vida espiritual do cristão. Portanto, a Bíblia era necessária. E a Reforma teve um grande aliado exatamente com a grande invenção de Gutenberg, cerca de 80 anos antes, a imprensa de tipos móveis, que, aliás... Foi um aliado, neste caso. Sim, exatamente. Não é? O que, de certa maneira, faz-nos atirar para os tempos atuais em que nós hoje temos estes meios de comunicação, os média, não a mídia, mas os média, que realmente a Igreja deveria aproveitar tal como... Para difundir mais a Bíblia. Exatamente, porque não é o inimigo. E Lutero teve esta percepção de que a imprensa é um aliado tremendo. E então, logicamente, com este aliado e com a ideia subjacente de que a Bíblia deve estar no centro, então daí a importância para a difusão da Bíblia. Então podemos concluir, António, que a Reforma aproxima o homem de Deus. Com certeza. Ou traz-lhe mais conhecimento de Deus. Com certeza. No tempo de Jesus, ele falava com os fariseus, saduceus, e os fariseus até traziam o Antigo Testamento, porque não há Novo Testamento. Tinham a Bíblia em todo o lado, no exterior. Mas dentro não era nada. Não há dúvida. Eu dar o exemplo pessoal, se eu posso. Antes de aceitar Cristo como meu Salvador, eu não sabia ler. Ouvi falar de Jesus. Ouvi falar da Bíblia. E uma das coisas que eu fiz foi estudar. Aos 20 anos. Foi ler. E foi ler, como ouviram ali, desde a 4ª classe aos 20 anos até aos 78 a licenciatura, e ainda não acabou. Este fenómeno religioso tem que ser. A cultura é individual. A informação é académica. Se os indivíduos não se cultivarem por si próprios, não vai mudar o coração, a mente e a sociedade. Nós até temos um país em que há poucos hábitos de leitura, é conhecido, é público, não é? Exatamente. Já há muita gente a ler, mas o quê? Esoterismo e muitas outras leituras. Que tipo de leitura, não é? Exatamente. Há mais livros desfavoráveis à Bíblia hoje do que a favor da Bíblia verdadeira. Portanto, vale a pena aceitar a fé, a mensagem que a Bíblia dá, porque transforma o coração, transforma a mente, e não é contra a razão, como muitos dizem que a fé é contra a razão. Não é contra a razão. E traz mais conhecimento de Deus. A fé traz mais racionalidade, mais inteligência, mais sabedoria no pensamento e nas ações. E qual é a grande lição que tiramos para nós, no nosso contexto, a nossa vida hoje, em relação à Reforma? O que é que podemos tirar daqui? Essa é a tal para todos. Já demos um salto muito grande. Estamos a terminar. Pois, para concluir mesmo, rapidamente. Como é que a Reforma ainda hoje influencia o povo português ou o mundo? Bem, o desenho da Reforma, segundo Lutero o concebeu, está esgotado. Ele próprio o preconizou quando disse que a Eclésia sempre é reformanda. Isto é, a Igreja devia estar em permanente reforma. A Igreja deve procurar permanentemente aproximar-se do ideal evangélico, que é seguir com amor e fidelidade o ensino de Jesus. Nunca nos encontraremos perfeitos. Não estamos a falar de adaptação às modas, mas da necessidade de procurar uma praxis de acordo com o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jorge, uma última frase para resumir. De facto, a Reforma continua a ser necessária, e recordo-me que neste tempo em que há um neocristianismo, de uma neopostulagem, a Reforma é cada vez mais essencial. Necessária. Foi riquíssimo esta nossa conversa. Estaríamos mais tempo, mas não é possível. Muito obrigado pela vossa presença. Estivemos então a falar acerca da Reforma Protestante, qual o seu impacto a nível social, económico, cultural, artístico e principalmente espiritual. Sem dúvida que, nos dias de hoje, a forma como vivemos o cristianismo é em muito influência deste acontecimento. O pensar por nós mesmos, o ler a Bíblia e interpretá-la mediante aquilo que ela nos diz, sem interferências nem deturpações, são alguns dos desafios que a Reforma nos trouxe. Em resumo, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, que somos salvos pela graça e fé em Jesus Cristo. Por isso queremos desafiá-lo a ler a Bíblia e descobrir mais sobre Jesus. Estamos mesmo a terminar, mas antes queremos oferecer-lhe o Evangelho de João para ler mais a Bíblia.
Para o receber, contacte-nos através dos endereços que já estão a passar em rodapé e visite também o nosso site, onde vai encontrar mais informação sobre os 500 anos da Reforma e as celebrações durante este ano em Portugal. Siga-nos também no Facebook. Por hoje é tudo. Marcamos encontro consigo na próxima terça-feira aqui na RTP2, mas hoje, domingo, visite uma igreja evangélica próxima de si. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Bom domingo.